Olá pessoal, aqui é o professor Paulo Mendes e aqui é mais um conteúdo de Direito Civil Contratos, dando continuidade ao estudo dos contratos. Agora a gente vai falar das fases de elaboração dos contratos. A gente inicia aqui então essa videoaula com a fase de negociações preliminares ou fase de pontuação. Nessa fase de pontuação são pontuadas questões do tipo local de execução do contrato, formas de pagamento, número de parcelas, se haverá garantia ou não, o escopo do serviço, etc. São questões importantes que, se bem discutidas, se bem acordadas, trarão mais tranquilidade à execução do contrato. Em geral, nessa fase de negociações preliminares, não ocorre vinculação entre o policitante e o oblato. Mesmo assim, se em decorrência de ato ilícito ou alguma atitude carregada de culpa, do ponto de vista de negligência, imprudência ou imperícia, haverá sim uma necessidade de reparação a terceiro. Ato ilícito, como preceitua lá o artigo 186 e 927 do Código Civil, ou culpa aquiliana, culpa extracontratual, culpa que decorre de uma infração que causa dano a terceiro. Porque aí, convenhamos, nem importa estar ou não contratando, se é uma, uma lesão causada por ato ilícito ou por culpa, há necessidade de reparação. Após a fase de negociações preliminares ou fase de pontuação, vem a proposta, oferta, por licitação ou oblação. Aqui há de se diferenciar o conceito de proposta e oferta. A gente pode entender, conforme o artigo 429 preceitua, que oferta é um público, ou seja, é um público indeterminado. Já a proposta ela é direcionada a um oblato específico. Aquela proposta, aquele orçamento que a gente recebe, detalhado, né? Aquilo para a gente, né? Especificamente para a gente, aquilo pode ser entendido como uma proposta. Já aqueles anúncios em sites, né, de vendas ou em lojas, eles podem ser entendidos como oferta, porque é destinado a um público indeterminado. Em geral, a proposta vincula, em geral, a proposta obriga, ela amarra o proponente, ele fica preso àquilo que está na proposta, em geral, a não ser que seja convencionado ali na própria proposta que não há essa obrigatoriedade. Tá? Em geral também, ela pode passar essa obrigatoriedade aos sucessores, a não ser que seja um contrato com natureza intuito persona. Aí não faz sentido, porque a prestação daquele serviço deveria ser feita somente por aquela pessoa. De acordo com o artigo 428 do Código Civil, a proposta deixa de ser obrigatória também se, quando ela é feita ali presencialmente, né, cara a cara, no lugar, sem prazo, ela tem que ser aceita na hora. Se ela não for aceita na hora pelo oblato, aquele que recebe a proposta, ela deixa de ser obrigatória. Obrigatória para o proponente. Quando eu falo obrigatório, obrigatório para o proponente. Se eu estou propondo algo e sem prazo para uma pessoa que está na minha frente e essa pessoa, o oblato, ele não aceita naquele momento, ele não pode voltar no outro dia e exigir que eu cumpra aquilo que eu prometi no outro. Ele tem aquele momento ali para aceitar. Se não aceita naquele momento, não pode depois reivindicar os mesmos termos daquela proposta. A proposta que é feita por escrito, geralmente, por exemplo, um orçamento, com prazo, e geralmente tem um prazo que aquela proposta se vincula, aquilo ali está preso àquele prazo. Mas a proposta feita, por exemplo, verbalmente, ali fisicamente, para quem está na frente e não é aceita na hora, ela não pode ser cobrada nem no dia seguinte. Agora, quando ela é feita ausente, e ausente eu digo alguém que está. Quando a proposta é feita por meios de comunicação, principalmente, falando em dias atuais, né, seja e-mail, seja redes sociais, sejam aplicativos de celular, a proposta é feita por esses meios, a pessoa que não está ali presencialmente, tá? Mesmo que ela receba o e-mail, nos minutos seguintes, ela não está ali frente a frente. Nesse caso, é considerada uma proposta entre ausentes.
E a proposta entre ausentes, ela perde a validade, né? Ou seja, ela deixa de ser obrigada para quem propõe dentro do prazo suficiente. Qual o prazo suficiente? O suficiente para ele analisar o e-mail e devolver a resposta. Isso pode variar de acordo com a natureza de cada contrato. Contratos mais complexos vão, obviamente, exigir um prazo suficiente um pouco maior. E quando há prazo previsto, o ausente não responde. Outra situação que deixa de exigir que o proponente cumpra, né, que ele fique vinculado ao que ele propôs, é quando ele muda de ideia, ele retrata a sua proposta. Mas essa retratação, ela é enviada ao oblato, mas tem que chegar simultaneamente ou antes da própria proposta. Agora, convenhamos, em questões de minutos, né, segundos depois do que foi recebida a proposta, se não houve ali nenhuma expectativa, nenhum custo, né, não é de bom senso se reclamar, né, exigir que o proponente cumpra essa proposta. Não é de bom senso. Não é certo, viola, né, a boa-fé objetiva e, na minha concepção, isso seria uma forma de abuso de direito, porque seria uma interpretação restrita, legalista, né, presa, literária demais e inconveniente demais, pouco racional demais, né, totalmente assim, sem razoabilidade. Então, assim, eu acho que a questão do bom senso, quando a lei diz que a proposta, né, ela vincula, mas se a retratação chegar antes ou simultaneamente, essa proposta deixa de valer, a gente não pode se pegar na questão cronológica. Se for pouco tempo, se não tiver gerado investimentos, expectativas, né, constrangimentos, etc., não há que se falar na exigibilidade dessa proposta. Isso na minha concepção. Eu acho que tudo aí é uma questão de bom senso e no caso concreto eu acho que isso fica mais razoável de ser demonstrado. Depois da fase de proposta, né, existe a fase de aceitação. A aceitação ela é dada por quem recebe a proposta oferta. A aceitação, então, ela é a parte que cabe ao oblato. O oblato, quando ele aceita, ele aperfeiçoa, ele arremata, ele termina esse vínculo contratual. O contrato ele fica acabado. Mas assim que ele aceita e expede essa aceitação, e essa expedição dessa aceitação chega até o proponente. Agora, da mesma forma, se o oblato se arrepende e tenta se retratar, essa retratação da mesma forma tem que chegar antes ou simultaneamente até o proponente. Se ela chegar depois e já tiver sido gerados custos, investimentos, né, criadas expectativas, né, feitos outros contratos decorrentes dessa expectativa, aí ele estaria preso, né, a esse vínculo contratual. E, para além disso, existe uma situação interessante porque mesmo com esse arremate, né, da aceitação, o contrato ele pode ser preliminar ou definitivo. E aí a gente tem o conceito de contrato preliminar, lá do artigo 462 e seguintes, como aquele contrato que vem estabelecer os parâmetros, os limites do contrato definitivo futuro. Esses parâmetros, eles também geram direitos e deveres, a não ser que haja aí uma cláusula de arrependimento, que assim, retire essa obrigatoriedade dos contraentes. Bom, o artigo 462 do Código Civil estabelece que o contrato preliminar, em relação ao contrato definitivo, ele tem que seguir os mesmos moldes, exceto no que se refere à forma. A forma não precisa ser a mesma, então. Mas, por exemplo, quando a gente fala de contratos relacionados a imóveis, doação, venda, etc., é bom que haja um registro para quê? Para que seja o quê? Uma eficácia perante terceiros. Isso é um entendimento muito forte, mas não é uma exigência legal, porque o que a lei fala é que, exceto no que tange a forma, o contrato preliminar
tem que seguir as mesmas diretrizes do contrato definitivo. Tá? No caso de inadimplência do contrato preliminar, pode ensejar perdas e danos também. Tá? E também pode haver o que a gente chama de adjudicação compulsória. Por isso é importante ter o registro desses vínculos contratuais, mesmo que no contrato preliminar, relacionados a imóveis, porque essa eficácia perante terceiro, ela pode ser também levada a juízo para uma execução forçada pelo Poder Judiciário, e aí, mediante a adjudicação compulsória, a adjudicação forçada, né, que é algo pacificado aí na súmula 239 do STJ, né, e inclusive dispensa registro para isso, vai ter essa obrigatoriedade de firmar o contrato definitivo, tá? Tendo o provisório ali resguardado no registro, né, no registro público. Outra forma de contratação anterior ao contrato definitivo, né? Outra forma assim que antecede, contrato com pessoa a declarar. É interessante, tá? Esse instituto, geralmente ele é muito usado para se evitar, né, descobrir quem é o interessado em contratar. Por exemplo, existem situações na sociedade que são muito complexas. Por exemplo, você imagina uma situação que a pessoa interessada em comprar um imóvel, ela teria uma restrição do vendedor para que se soubesse que é ela que quer comprar. Por exemplo, é uma viúva que está vendendo aí um imóvel, né, que era da família, né, e, e quem está interessado em comprar é a ex-concubina, né, do falecido. Nesse caso, essa viúva não aceitaria vender para ela. Qual que é a medida que ela faz? Contrato com pessoa a declarar. Da mesma forma, um jogador de futebol famoso, um cantor famoso, etc., uma pessoa com uma visibilidade muito grande, ela quer evitar, ao procurar um imóvel para comprar para si, ela quer evitar uma especulação, um aumento do preço, só porque aquela pessoa está querendo comprar. Contrato com pessoa a declarar de novo. Contrato com pessoa a declarar, essa pessoa a declarar é uma pessoa anônima. É um eligendo, é uma pessoa, o electus, é a pessoa que será anunciada futuramente. Esse electus, né, esse escolhido, ele é oculto no primeiro momento. Tá? Então, no primeiro momento, a gente tem o promitente, a pessoa que está vendendo mesmo o imóvel, né, o vendedor habitual do imóvel, e a gente tem o representante temporário ali desse eligendo, desse oculto, que aí é o estipulante. Tá? E ele é substituível. Em certo momento, ele vai sair dessa relação contratual e vai entrar o eligendo. Tá? O contrato como pessoa a declarar é uma criação jurídica interessante, oportuna e faz muito sentido em algumas situações. Tá? É totalmente incompatível, é claro, quando são contratos intuito persona. Não cabe. Porque se você é contrato intuito persona, entre estipulante e promitente, como é que vai ser substituído por um eligendo futuramente? Né? Se não for convencionado prazo nenhum, para que o oculto, né, o electus, se apresente, o prazo é de 5 dias. 5 dias é razoável. Né? Depois de firmado o contrato com a pessoa declarar, aí tem que aparecer lá aquele cantor, aquele jogador de futebol, aquela pessoa, a concubina, né? Aí esse concubino tem que aparecer em 5 dias. Agora, se ele se torna insolvente, ou ele é incapaz, etc., aí o vínculo vai permanecer entre estipulante e promitente. Tá? Agora, se isso não acontece, obviamente os efeitos do contrato definitivo, eles são ex tunc, eles são desde lá do contrato com pessoa a declarar, desde aquele primeiro contrato feito. Porque lá o agente dele, o estipulante, já agia em nome dele. Então, é lógico que os efeitos retroagem desde o princípio. Então, são efeitos ex tunc. Tá? Efeitos ex tunc porque voltam. Olha só, certas diferenciações sempre são feitas pela doutrina. Contrato com pessoa a declarar versus mandato. No mandato, todos os atores são conhecidos desde o início. Tá? Você tem ali
o lance da representação, assim como você tem no contrato com pessoa declarar, que o estipulante está ali representando o oculto, né, o electus, o eligendo, ele está ali sendo representado pelo estipulante. No mandato, o mandatário, ele está ali representando o mandante, né? Ele está numa missão que é emanada do mandante, mas todos são conhecidos. Na diferenciação do contrato com pessoa a declarar da cessão de contrato, existe só um terceiro que herda o contrato. Eu cedo o contrato para um terceiro. Aí os efeitos são ex nunc porque o terceiro só passa a responder pelos efeitos, né, decorrentes desse contrato a partir daquele momento. Aqui, diferente daquela situação do contrato, a pessoa declarar que os efeitos para o eligendo são ex tunc, aqui é ex nunc. Tá? Porque a partir do momento que o terceiro entra. Lá não, porque lá o estipulante já agia em nome do electus oculto. Diferenciação de contrato pessoa declarar e estipulação em favor de terceiro é que na estipulação em favor de terceiro, o vínculo entre promitente e estipulante continua, porque os dois fazem o contrato em favor de terceiro, mas os dois são ali as partes que o estipulante não sai do contrato, ele está ali dentro ainda. Então o vínculo continua entre eles, tá? Só que quem se beneficia é o terceiro, tá? Bom, fora isso, a conclusão é com aceitação e o local do contrato, tanto para fins internacionais como para fins nativos, né, é o local da proposta. Enfim, pessoal, esse foi mais um vídeo de Direito Civil Contratos. Na sequência, mais um vídeo sobre esse teor. Abraço.